Fala galera, Carlos Laré falando aqui do canal Crítico Crítico, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de RPG, falar logicamente da nossa paixão, mas falar especialmente sobre campanhas de níveis épicos, ok? Quando a gente fala de campanhas de níveis épicos, a gente está querendo falar de cenas épicas, memoráveis, a gente está falando realmente de campanha de altíssimo nível. Personagens aí, se você joga sistemas como D&D e outros de fantasia medieval, a gente está falando de personagens acima do nível 20, perfeito? Então, onde você começa a ficar bem over, ou se você for pegar Mundo das Trevas, algo assim, campanhas de arquimagos, enfim, de uma forma geral o conceito vai servir para tudo, ok? Vamos falar um pouquinho, nós notamos aí que tem uma carência muito grande disso hoje aí na internet, conteúdo falando um pouco sobre isso, as campanhas, as sessões, muitas mesas são one shot, ou então vão ali aquele nível básico, daqui a pouco faz outra mesa, e assim vai, temporada a temporada. E a gente quer falar um pouquinho sobre essa sequência, sobre você chegar aos níveis altíssimos, você realmente ter personagens que podem alterar aquela realidade, aquele mundo, né? Vamos falar um pouco disso, a gente vai poder trocar um pouquinho de ideia e passar um pouquinho de experiência. Eu não vou falar aqui como dono da verdade, lógico, mas a gente tem alguma experiência já em narrativa de níveis épicos. Já passou pelo menos assim, eu como narrador, já 3 mesas que já chegaram em níveis épicos, isso utilizando o sistema de D&D, né? Hoje a gente está com uma campanha que está chegando em níveis já, em meados de níveis divinos, né? A grosso modo, o nível está tão alto que algumas divindades já tem que pensar 2 vezes como é que vai falar com você, né? O trato já é um pouquinho, já tem que ser um pouquinho mais conversado, mais diplomático, vamos botar assim. Então isso é muito legal chegar nesse nível, e lógico, a gente está falando de mesas de jogo, né, que estão passando aí, já estão numa sequência há anos, muitas das vezes. Então isso é muito importante, bacana de pensar, a gente tem pouquíssimo material, como falei, então a gente vai trocar e dar algumas dicas, tá? Quando a gente fala de níveis épicos, é importante entender que os personagens já são muito experientes, eles têm altas capacidades, têm um leque de possibilidades muito grande. E os jogadores também têm um alto nível de experiência, eles desenvolveram esse personagem às vezes, estão jogando há 2 anos, 3 anos, 5 anos com o mesmo personagem. Então, é um entrosamento total. Ele domina aquela ficha, aquelas possibilidades ali totalmente. Então, você pode colocar desafios sem pena. Ele vai saber lidar, né, de uma forma totalmente diferente de um iniciante, vamos colocar assim. E o entrosamento daquele grupo também, ele é totalmente diferenciado. É como um time de futebol que já treina junto há muito tempo. Então acontece um desafio, um olha para o outro, já sabe, o jogador já sabe o que o outro jogador vai fazer, como que ele vai agir, cada um já sabe sua parte ali. Então isso gera um desafio muito maior também para o narrador, certo? Então o entrosamento é muito maior. Por outro lado, é possível que os desafios, né, entre os jogadores, entre os personagens, muitas vezes, sejam maiores também. As tretas, né, as discussões já sejam um pouquinho mais complicadas ali. Tem sessões onde a gente vê, a narrativa fica toda em volta ali dos jogadores, um com o outro, porque tem uma divergência e qualquer embate ali pode modificar, às vezes, a política de um cenário, pode modificar muita coisa no cenário de uma forma geral. Então você tem que ficar bem atento também, ok? E a gente tem que saber o seguinte, quando a gente fala assim, muitas pessoas falam assim, não, mas jogar a campanha nível épico é mais do mesmo, né? Você vai ver mais daquela mesma, que são monstros maiores, desafios maiores, mas é mais do mesmo. Então, depende. Eu coloco assim, existe, claro, mais do mesmo, porque a parte legal tem que continuar, mas existem questões que são bem diferentes, né, nos níveis épicos. Eu vou falar um pouquinho dessas 2 coisas, começando aí pelo mais do mesmo. São monstros maiores? Sim. São desafios maiores? Sim. Né? Armadilhas maiores, talvez? Sim, com certeza. Mas não é sempre da mesma forma. Não é todo dia que você vai cruzar no meio da rua com outro personagem, com outro inimigo, outro monstro de nível épico. Assim, não está passeando pela rua, assim, dependendo do cenário que você está utilizando, obviamente, né? São entidades que levaram muito tempo, né, para chegar nesse nível. Como diz aquele memezinho, uma profissão onde se morre cedo. Você está encontrando alguém bem velho, cuidado, né? Porque com certeza esse personagem é de um nível altíssimo. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Eu acredito que a tendência de um jogo é você começar mais roteirizado, isso falando de narrativa, mais roteirizado os níveis básicos, sempre com opções, não pode ser nada engessado, né, um mundo fechado ali, porque perde o livre-arbítrio do jogador. E nós acreditamos aqui que os jogadores vão construindo o cenário juntos, o narrador ele só
vai ali organizando, vai orquestrando aquilo ali, né? Criando possibilidades e desafios para que esses jogadores utilizem os personagens da melhor forma possível e se desenvolvam por onde querem. Essa é a ideia. E nos níveis épicos isso vai além, porque ele vai se abrindo até um mundo aberto totalmente. A possibilidade de um personagem de nível épico é total, ele pode explorar, por exemplo, uma campanha de investigação, pirâmides em civilizações diferentes ao redor do mundo, uma questão de um dia, né? Ele teleporta, por exemplo, ele vai para outras dimensões, então ele tem N possibilidades se você tiver, dependendo do material que você estiver utilizando, né? Vou falar muito aqui da experiência que eu tenho, que é mais com a fantasia medieval, principalmente com D&D, perfeito? Então existe esse ponto, mundo aberto, né? Lógico, alguns elementos de roteiro é preciso ter, né? Totalmente aberto, faz o que quiser, fica meio confuso, mas é importante isso, existe sempre um peixe maior, sempre tem um peixe maior nesse oceano, mas esse personagem ele não tem que lidar com um peixe maior todo dia. Não é possível que existam tantos seres mais poderosos do que ele, assim. Não é igual meninas superpoderosas, né? Todo dia a cidade é destruída por um monstro, um gigante. Não é assim que funciona. Mas esse personagem também ele vai vendo que o universo ele é muito maior do que aquela aldeiazinha que ele nasceu. Campanhas épicas, eles vão abrindo de forma que eles vão personagens vão podendo influenciar, às vezes a cidade, daqui a pouco todo um país, um reino, daqui a pouco o mundo inteiro e daqui a pouco outros planos, ou dependendo do cenário, se você estiver utilizando vários mundos de existência, vão conhecer o nome desse personagem e ele vai lidar com pessoas, entidades, monstros tão poderosos quanto ou mais poderosos do que ele, né? Em outro ponto do universo, em outro ponto do multiverso. E essa relação é bacana, ele entender que ele tem uma dominância muito grande sobre alguma região, mas não tudo, né? Então isso pouco a pouco vai sendo colocado ali em elementos, como desafios de uma forma geral, não necessariamente combate de uma forma geral, isso seja o resumo da coisa, ok? Outra coisa também importante em níveis épicos é falar um pouquinho de masmorras, porque quando a gente fala de masmorras, né, que começa aquela visão de nível básico, que é mais fechada, é seguir ali os caminhos, nível épico não vai ter masmorra, porque ele pode fazer o que quiser e tal. Não, ele tem, é possível. É importante que nessas masmorras, né, você dentro do roleplay, ali, dentro da estrutura da narrativa, tenham elementos que vão desafiá-los. Às vezes eles precisam entrar num lugar fechado. E é interessante, uma masmorra de nível épico sempre vai ter desafios ali que limitem o poder do personagem, ok? Às vezes é uma estrutura, um local, uma masmorra que limita o poder de transporte, como o teletransporte, viagens planares e tal, o personagem não consiga, né, fazer esse tipo de passagem, de transporte por ali, então ele fica fechado, ele precisa achar alguma questão dentro dessa masmorra para poder liberar e sair dessa prisão. Esse é o ponto mais bacana, né, que pode ser utilizado dessa forma. Outra questão é limitar os poderes. E se é um conjurador, ele pode estar numa área, numa masmorra de campo de magia morta, dependendo do cenário que você estiver utilizando. Então, cara, um conjurador de altíssimo nível, mas sem magia. Poxa, cara, mas aí acaba com a graça e tal. Não, porque os desafios são à altura. Não se esqueça que um mago de nível muito alto, né, sem magia, ele continua sendo um combatente razoável, se comparado com o nível básico, né? Assim, ele vai ter um nível de combate de atributos e tal, que permite que ele desenvolva um combate, às vezes, muito melhor do que um combatente, que um guerreiro de nível baixo, né? Tivemos uma sessão recentemente onde um dos jogadores com um personagem muito experiente, que é um espadachim muito habilidoso e é um conjurador muito habilidoso, um multiclasse. E ele foi para um lugar onde enfrentou uma grande conjuradora que é especialista em anti-magia, em contra-mágica, né? E essa personagem, cara, era impossível fazer magia contra ela. E ela estava com uma magia de proteção, com um efeito de proteção que não sofria nenhum efeito de ataque de espada, por exemplo. Então, olha só, desarmou totalmente, né, esse jogador, em teoria. Mas na prática, o que ele fez? O personagem conseguiu aumentar os seus poderes físicos, suas habilidades físicas e partiu para o combate corpo a corpo, literalmente na mão. Ele venceu o combate contra essa conjuradora de nível altíssimo no soco, no punho. Então, olha só, como é que vai surgir isso, né? São desafios que você vai propondo e ali o jogador vai vendo quais são as possibilidades. E como eu sempre falo, nível épico, amigo, pode botar desafio sem pena. Se ele não conseguir vencer, ele vai achar métodos de identificar qual é o problema ou vai poder fugir com certa facilidade, enfim.